Seja bem-vindo a mais um Linkcast Jogada Certa. E agora que você já entendeu os fundamentos do mercado, a gente vai te ensinar a se posicionar dentro dele. Porque não é só saber onde investir, mas como investir, quando e quando fazer a saída certa. Quando você vai vender o imóvel de forma realmente estratégica. Então, estou aqui com o Matheus Leal, que vai dar para a gente uma parte do seu conhecimento sobre tax deed, sobre foreclose e em qual momento que faz sentido você estar dentro dos dois. Então, novamente, muito prazer. Prazer, Gustavo. Obrigado pelo convite. E fala um pouco para a gente, qual o momento que você enxerga que é para a pessoa ir para o tax deed, é para a pessoa ir para o foreclose? Como que você enxerga isso hoje, Matheus? Vamos lá. Eu enxergo como se fosse uma escadinha, né? Primeiro, eu acredito que como base você tem que entender sobre o tax deed, né? Eu acredito que um primeiro nível realmente seria você começar pelo tax deed. Haja visto que a base que tu tem no tax deed você utiliza para entender o foreclosure, né? Até porque o tax deed você consegue realmente fazer uma consultoria, aprender tudo do início ao fim. A gente vai ter um enorme prazer em ensinar você do início ao fim, né? Tudo que a gente tem de conhecimento sobre o tax deed é muito legal a gente ver os nossos clientes realmente evoluindo, o cliente comprando propriedade sozinho, né? Tem cliente hoje que nem chama mais a gente, só fala que comprou, né? Sim. E isso realmente é muito prazeroso. E o foreclosure eu realmente enxergo como um próximo nível. Por mais que hoje você precise, né, necessite de uma mão de obra especializada no foreclosure para que você tenha o máximo de segurança possível, é interessante que você primeiramente comece pelo tax deed, porque a base que tu tem no tax deed você também aplica no foreclosure, né? Perfeito. Porque o foreclosure é tudo que tu faz no tax deed, mais um pouco. Sim. Então, realmente eu acredito que uma porta de entrada para o mercado de leilões, até pelo budget ser menor, exigir um budget menor no tax deed, né, para que a pessoa aporte um valor que daqui a pouco ela se sinta mais segura e, né, entende um pouco o conceito do mercado. Né? E o foreclosure eu realmente enxergo para um cara daqui a pouco mais arrojado, que tem mais conhecimento, ou que realmente confia de que a gente, cara, faz um trabalho bem feito do início ao fim. Também é um perfil que encaixa para começar, digamos assim, direto no foreclosure. Perfeito. Eu gosto de acrescentar trazendo o quê? No foreclose vão ser praticamente só casas, apartamentos, comerciais, então são estruturas já mais caras por si só. No tax deed a gente vai encontrar terrenos, a gente vai encontrar propriedade de valor mais baixo. Então, a diferença é, cara, você está iniciando, você vai ter que começar por tax deed. Não tem muito para onde você correr. Por quê? Porque o tax deed ele vai permitir que você invista 10, 20, 15 mil dólares de forma tranquila. Agora, no foreclose, a gente vai começar aí a falar de 100 mil, 150 mil para iniciar. Então, a estratégia é exatamente como o Matheus falou. Inicia no tax deed, faz um terreno para testar, caso você já tenha os 150 mil e você quer entender o mercado. Faz um terreno, tranquilo, faz toda a operação. Óbvio que o tempo é dinheiro, então quanto mais devagar você começar, mais tempo vai demorar para você alavancar seu capital de forma eficiente. Mas já é para você testar o mercado. Testou, entendeu? Cara, quero alavancar um valor maior? Vamos para o foreclose. Porque as margens, de fato, elas vão ser parecidas. Tanto no tax deed quanto no foreclose, as margens são próximas. O valor investido que muitas vezes muda. Não que no tax deed não tenha casa e não tenha apartamento. Tem casa, tem apartamento, tem tudo. Só que no foreclose é só casa e apartamento. Entendeu? Então, é muita propriedade indo para leilão todo dia, são muitas oportunidades que a gente tem todo dia ali no foreclose. Por isso que muitas vezes o cliente, quando ele começa a ter um budget maior, ele prefere migrar para o foreclose, que tem mais oportunidade para ele trabalhar. Tá. Isso aí. E além dessas questões, né, de ter mais, digamos, casa no foreclosure comparado ao tax deed, além disso, também eu vejo o foreclosure como um leilão, digamos, mais claro, porque é um leilão judicial, no caso da Flórida, então você consegue ter mais acesso à informação, né? Consegue realmente saber o nome das partes envolvidas do início ao fim, você consegue ter mais segurança jurídica, não que o tax deed não tenha, mas o foreclosure tem mais, né? Porque justamente é um processo judicial, tem um estatuto que realmente protege quem compra os imóveis foreclosure, assim como tem no tax deed também, mas o foreclosure ele tende a ser mais blindado, né? Então eu realmente enxergo assim o foreclosure como um próximo nível, uma pessoa que daqui a pouco realmente entende o que está fazendo, ou pelo menos entende aquilo que a gente vai passar para ela quando a gente fizer as análises. Perfeito. Isso aí. E fala para mim hoje, a gente tem o tax deed, tem o foreclose. Hoje a maior parte dos nossos clientes a gente compra realmente para o flip. Tá? Então, toda vez que a gente vai comprar um imóvel,
a gente já sabe como que a gente vai sair daquela operação. Pensa que toda operação é como se fosse uma estratégia de investimento. Então a gente já tem a entrada, quanto que a gente vai pagar, quanto que a gente vai investir e por quanto a gente vai vender. Como que você faz esse cálculo hoje, Matheus? Vamos lá. É um cálculo que, assim, depois que você repete muitas vezes, fica simples, né? Mas ele tem a sua complexidade envolvida em toda essa análise, né? A gente tem que ser bem assertivo, porque não é um investimento baixo, né? A gente fala aí de 15 mil dólares num terreno. Cara, quantas horas aí muita gente tem que trabalhar para fazer 15 mil dólares? Se a gente fala do foreclosure, a gente está falando de 200 mil, 150 mil, né? 400 mil dólares, como já foi a remate, né? Que já entrou. Então, o que que acontece? Esse cálculo, ele é uma das partes mais importantes, assim como a análise documental também, porque é ele que vai definir o nosso teto de arremate, justamente para que a gente consiga galgar aquela porcentagem de lucratividade líquida que a gente está pensando isso antes do leilão. Então, basicamente, o que eu faço? Eu faço uma análise de mercado da propriedade, quanto que uma propriedade dessa vale no mercado. E aí tem algumas linhas, né? Digamos assim, quanto que ela vale sem reforma e quanto que ela vale após reforma, né? O RV que a gente fala, né? Então, quando a gente descobre esse preço, é realmente o primeiro passo. Através desse preço que eu vou fazer o restante dos cálculos. Através dos permits, eu mensuro custos de reforma, né? Daqui a pouco uma propriedade que foi vendida nos últimos 3, 4 anos, a gente tem acesso daqui a pouco a fotos internas do imóvel, então a gente consegue ter uma noção, né, da parte interna, a gente consegue ter acesso aos permits, ver as últimas manutenções que foram feitas no imóvel, se ele está ocupado, né? Então se ele estiver ocupado é um custo que a gente vai ter ali, né, para fazer essa desocupação, né? Quanto que é o valor de mercado dessa propriedade? 300 mil dólares, 20 mil dólares, que seja, quanto que um realtor vai custar? Né? A gente tem que fazer a porcentagem com base no valor de venda final, a gente tem que fazer o cálculo de closing cost, a gente também tem que fazer o cálculo, né, relacionado ali a todo o processo de compra, né, que tem uma taxinha que você paga no leilão, no caso da Flórida, está abrindo para os espectadores, em torno de 2,21%, 22% mais ou menos tu paga sobre o valor do arremate para o condado, enfim. A gente coloca todos esses custos numa planilha orçamentária, certo? Vê quanto que vai ser o total desse custo, ver o valor de mercado e vamos botar uma margem ali de 30% a 35% ali de margem líquida ali ao final dessa operação para que a gente consiga definir até quanto que a gente paga no leilão para que a gente consiga realmente galgar essa porcentagem. Sim. Então, com base nesse cálculo, a gente consegue ter muita assertividade. Não, e isso faz toda a diferença, né? Você realmente na ponta do lápis para entender o profissionalismo que a gente tem aqui dentro, para a gente conseguir ponderar. Porque eu vejo hoje muita gente, eu sempre bato isso aqui nos nossos Linkcast, que é a galera pega, comprei por 100 e vendi por 200, eu fiz 100 mil de lucro. E não é bem assim a história, tem bastante pormenores que a gente precisa realmente calcular. Eu sempre fui um cara técnico, um cara que gosta de entender os pormenores, porque são muitos dados e é muito capital que a gente está lidando diariamente. Então a gente precisa ter processos, checklists, padrões para entender como executar isso de forma eficiente, né? Exato. Exato. E é mais importante também dessa questão do cálculo, né? Eu vejo muito vai vender vendedor de serviço que realmente está fora da realidade. Comprou uma propriedade 50% abaixo do mercado. De fato a gente compra. Mas no final quanto que sobra líquido lá, né? A gente está interessado realmente em saber quanto que sobra líquido, tirando todos os custos, né? Não só o valor de desconto. Compramos, ganhei o dobro. Realmente aquilo que tu acabou de falar. Não, tu não ganhou o dobro. Quanto pagou de realtor? Quanto gastou de reforma? Closing cost? Né? Então, até daqui a pouco, dependendo do tipo de operação que o cliente for fazer, quanto tu vai pagar de imposto? Né? Então, realmente aqui é a realidade do mercado. Né? Realmente a gente não está aqui para daqui a pouco vender um sonho, vender uma questão que está fora da realidade, porque realmente a realidade é essa. Sim, né? Sim. E falando sobre realidade, no próximo episódio a gente vai estar trazendo alguns cases aí para a gente discutir aqui, que eu acho bem interessante. Uhum. E hoje, como que eu vejo a trajetória, né? A trajetória tanto da empresa quanto dos nossos clientes. É entender que hoje a gente sempre vai visualizar uma parceria de longo prazo, no qual a gente vai crescer junto com o cliente. Então, a gente sempre está buscando novas oportunidades. Hoje, o mercado, ele realmente, 2025, ele está realmente muito bom para leilões. Saiu agora esses dias que o segundo semestre é praticamente o maior número de propriedades na história dos Estados Unidos de propriedades que vieram a foreclose. Então, é aquela famosa máxima, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, está um mercado muito bom hoje para leilões, mas isso não garante
que daqui a 4, 5 anos o mercado de leilões vai ser o melhor mercado. Então, realmente, a gente está sempre procurando se desenvolver, estudar, que esse é um mercado em constante evolução. Antigamente era uma coisa, hoje é outra coisa. Então, a gente sempre tem que estar um passo à frente. Hoje a gente está no caminho certo, no caminho de leilões, que é um caminho lucrativo. E a possibilidade da alavancagem de capital que esse mercado promove para os nossos clientes é muito boa, porque a gente já compra muito descontado. Então, se a gente fizer uma boa análise, a gente vai ter sempre margem. Agora, quando a gente compara com o mercado tradicional, se você comprar apertado, cara, você vai ter que fazer uma reforma mal feita, porque não tinha verba, vai ter que fazer um monte de coisa para não ficar com aquele capital muitas vezes parado, né? E trazendo um ponto aí que eu acho muito esclarecedor, esse mercado de leilões, ele possibilitou, com o tax deed especificamente, a entrada de pessoas que não tinham o capital necessário para comprar uma residência tradicional. Porque quando você pega números de valores de propriedade, vamos trazer para a Flórida, é 434 mil o valor médio de uma propriedade. Quando a gente fala, o cara está viabilizando a compra de um imóvel com 10, 15 mil e alavancando esse patrimônio, cara, isso é uma possibilidade aí muito grande, né? Que consegue fazer com que pessoas que têm pouco capital consigam também lucrar igual uma pessoa que tem 300, 400, 500, 600 mil para estar fazendo um investimento. Porque é a mesma porcentagem, é 30%. 30% de 10 mil é 30% de 500 mil. Exato. O valor bruto é diferente, mas o crescimento é igual. Exato. Então, isso é assim, muito, muito legal de ver a oportunidade que aparece para todos os momentos que você tem, todos os tipos de cliente que tem, né? Até trazendo um panorama, digamos assim, amplo do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? Houve um crescimento de 8% no volume de propriedades em leilão do ano de 2023 para 2024, né? E é esperado que esse ano também tenha um crescimento próximo, se não maior, né? Isso daí é um reflexo do que a gente passou de pandemia. Então, por ser um leilão judicial, no caso do foreclosure, realmente é um processo que demora, às vezes 2 anos, 3 anos. Então, a gente tem um reflexo ainda, né, da pandemia. Atrelado também à alta de juros dos Estados Unidos, então algumas inadimplências, muitas inadimplências, na verdade, né? E isso corrobora para que a gente tenha o maior volume de leilões nos Estados Unidos de foreclosure, tá? Atrelado também ao tax deed, né? Tem um volume, cara, tem condado que tem 40 propriedades toda semana vindo a leilão, né? No tax deed. Então, um volume de oportunidade muito bom. Então, é um ótimo momento para compra. Sim. Né? E atrelado a isso, né, o governo americano ele está controlando essa taxa de juros, ele está dando incentivos fiscais, por exemplo, à habitação. Então, quem faz flipping, quem faz new construction, tem uma base de cálculo do imposto do lucro líquido de 80%, não em cima de 100%. Isso é um baita incentivo. E a projeção dos próximos 6 meses aí para queda de juros, que atualmente está em torno de 4,33%, é para cair para 3,75% no próximo semestre. Sim. Então, isso mostra que assim, é um ótimo momento para compra, né? Sim. E, consequentemente, vai ser um bom momento para venda na hora que realmente daqui 3, 4 meses que essa taxa de juros começar a baixar e realmente voltar a aquecer o mercado, que já é um mercado muito aquecido. Sim, né? total. Mas tende a aquecer mais. E então, agora é um ótimo momento pensando para compra. E daqui 6 meses, 1 ano, realmente vai ser um baita momento para venda. Então, quem está conseguindo, quem está com capital, quem está com conhecimento, a parceria certa, que está comprando agora, vai fazer muito dinheiro. Exatamente. É isso que eu sempre falo. Se prepara agora, que agora é o momento realmente de comprar. E aí, cara, daqui 3, 4 meses, como o Matheus falou, vai estar caindo as taxas de juros. Já estamos com projeção aí para 3,75, 3,65, 6 meses. E caindo as taxas de juros, o mercado já aquece, a galera já consegue comprar mais financiado, porque 75% dos buyers hoje estão segurando o capital com medo do que pode acontecer e por conta das taxas de juros mais altas que estão nos Estados Unidos. Então, o Trump já está viabilizando para abaixar essas taxas de juros, e abaixando vai ser realmente feito. Todo esse aporte, esse dinheiro que está segurando vai ter que ir para algum lugar. E aí quem tiver com a casa na mão, uma casa de qualidade, ter feito uma reforma adequada, entender sobre o preço, está bem precificado, vai realmente vender a propriedade. E é um ótimo momento também pensando no new construction, né? Por quê? Com a taxa de juros baixando, né, muitas pessoas realmente, só o fato de ser noticiado, só o fato de daqui a pouco de ser veiculado a informação de que
a taxa de juros tende a baixar e aquecer o mercado imobiliário, como já está sendo noticiado, faz muitas pessoas que daqui a pouco estavam segurando capital pensando na compra do seu imóvel, né, realmente pensando daqui a pouco na construção do seu imóvel, enfim, eles tendem a começar a se preparar para comprar o imóvel. Então, quem está começando a botar a casa para construir agora, né, como a gente, né, realmente é um mercado além do leilão, como você comentou, não se trata só de leilão, se trata de mercado imobiliário. É um ótimo momento para você iniciar uma obra, fazer um new construction, porque daqui a 8 meses, 10 meses, essa obra ficando pronta, você vai pegar um dos melhores momentos do mercado aí desde o início da pandemia. Com toda certeza, com toda certeza. Então, nesse episódio do Linkcast, já encerrando, ele foi um episódio para trazer realmente onde se posicionar, até trazemos um pouco sobre new construction. E a ideia aqui é fazer com que você saiba qual é o seu momento. Porque cada pessoa está no momento. Tem gente que chega para mim falando, Gustavo, eu tenho 20 mil, é tudo que eu tenho, eu quero investir. E tem gente falando, Gustavo, estou começando a investir com um pouco para testar o mercado, eu tenho 200 mil. Então, 200 mil para um é muito, 200 mil para um, para o outro é pouco. Então, sabendo disso, a gente dá essas informações para você entender o seu momento, entender onde se posicionar. E você se posicionando da maneira correta, você vai ter resultado dentro desse mercado. Se você tiver alguma dúvida, pode chamar a minha equipe que a gente te dá um direcionamento. Então, no próximo episódio, a gente vai trazer casos reais para validar tudo o que a gente falou até aqui, para que você possa entender o que você pode fazer com o seu capital. Às vezes você tem 200, 300, 400, 500, às vezes você tem 20 mil, 30 mil. Onde que eu coloco esse dinheiro? O que eu faço com isso, Gustavo? Então, no próximo episódio, a gente vai te dar os casos reais e como fazer isso acontecer. Então, te vejo no próximo episódio.